dor lombar, a gente tem sempre que pensar se ela vem sozinha ou se ela vem acompanhada. Bom, eu não sei se todo mundo aqui já me ouviu falando, já leu meus posts a respeito de promoção de saúde. Eu acho a coisa mais importante que tem é você ser educada, é você ser informada, principalmente perante as dores, perante as doenças. Você lida com isso de outra forma se você sabe o que está acontecendo, se você sabe o que você tem que ver. A gente tem que fazer algumas perguntas. É só dor que eu sinto? Tem incontinência urinária ou fecal? E eu estou falando da incontinência urinária ou fecal, muita gente pode achar que isso não tem relação com lombalgia, mas é uma das perguntas que a gente tem que fazer. Essa dor lombar vem com dormência em alguma parte do corpo? Formigamento? Vem com perda de peso? Acorda você à noite? Ela te provoca falta de força, principalmente nas pernas, nos pés? Você tem febre? Ela é intermitente ou ela é constante? Você fica com essa dor lombar o tempo todo. Quantos episódios você costuma ter por ano? Todas essas perguntas e muito mais do que isso, elas são extremamente importantes para a gente descobrir a etiologia, fazer o diagnóstico diferencial dessa dor lombar. Pensar nas possíveis causas. Por isso a importância de uma avaliação detalhada, vertical, profunda, com muito cuidado. Nós, profissionais da área de saúde, a gente tem que ter muito cuidado com relação a atender pessoas com dor lombar, porque a gente pode cair em dois erros. E é bom vocês saberem disso, porque vocês também podem cair nesses erros. Porque o que mais acontece, gente, são as pessoas se tratando, se automedicando. Até porque, às vezes, a dor lombar ela se repete tanto que começa a fazer parte da vida da pessoa. E a pessoa acha que consegue lidar com ela, ela pensa assim, nossa, voltou minha dor lombar, vou tomar aquele remedinho, quando eu tomo aquele remédio, melhora. E assim vai levando a vida, mascarando o problema, usando medicamento demais, principalmente anti-inflamatório. Anti-inflamatório, apesar dele ter a sua ação, né? A sua utilidade, dependendo do jeito que você usa e se usa demais, pode te dar muito problema, renal, estomacal, vocês sabem disso, quem usa. Bom, então, os profissionais da área de saúde e os pacientes com dor lombar, eles tendem a cair em dois lados, às vezes exagerados. Ou, em relação à dor lombar, pode pensar assim, isso é uma dorzinha, dói, depois para, não tem problema nenhum, deixa para lá, ou não precisa ser tão averiguada, ou, nossa senhora, sua lombar está doendo, não faz mais nada, fica quieta, de repouso absoluto, pega uma cadeira de roda, cuidado para respirar, sabe? Então, esses extremos, às vezes, eles são perigosos. O primeiro extremo, então agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre diagnóstico diferencial, a importância da avaliação, a importância de você conhecer seu corpo, perceber o funcionamento do corpo de vocês e observarem se, junto com a dor lombar, tem mais algum sintoma. Como que ela acontece, quando ela acontece e de que forma que você se comporta perante essa dor. Por exemplo, a gente precisa saber se essa dor lombar ela é mecânica. Se ela é mecânica, ela tem relação com articulação, parte óssea, vulgarmente falando, ou ela tem relação com tecido mole. Mas elas podem ser mecânicas, elas podem ser benignas e podem ser malignas, infelizmente. A gente conhece casos de pacientes que ficaram sendo tratados um tanto de tempo, nada acontecia e infelizmente foi descoberto câncer, né? Um tumor que estava atrapalhando a mecânica da coluna. E o fisioterapeuta achando que era um problema ortopédico. Então, pode ter uma causa benigna e pode ter uma causa maligna. E isso não é para assustar ninguém, ok? É da minha responsabilidade ter que dizer
das possibilidades e das causas. Segunda possibilidade, existem deformidades estruturais ou adquiridas na sua coluna que estão promovendo essa dor? Você nasceu com alguma diferença no seu sistema de estruturas para as deformidades estruturais, ok? Às vezes, a sua dor lombar ela tem a ver com um enorme osteófito mal posicionado. Trauma. Sua dor lombar pode ter sido causada por um trauma. Um acidente, uma queda, e às vezes você caiu, aconteceu uma obstrução articular, e depois, com o passar da vida e a utilização inadequada do seu corpo, de ficar sentada demais ou mal assentado, um gesto mal feito que você fez, veio à tona as consequências dessa obstrução que foi causada nesse trauma, nessa queda, nesse tombo, dá para entender, né? Outra possível etiologia são as causas inflamatórias. Artrites, espondilite anquilosante. A dor lombar, ela se comporta completamente diferente quando ela é mecânica e quando ela é química ou inflamatória. Outra pergunta que eu vou fazer, que eu vou esperar vocês responderem. Se eu tenho um problema mecânico na minha coluna lombar, adianta eu tomar química no sentido de resolver a causa desse problema? Vamos ver o que vocês vão responder. Bom, outra coisa importante em termos de etiologia. A sua dor lombar, ela pode ter a causa nas vísceras. Vocês sabem disso, né? Qual que é, por exemplo, o órgão que mais confunde a gente com relação à dor lombar? Os rins, né? As dores lombares, elas podem ser dores renais, ok? Um baterista entrou em contato comigo 1h30 da manhã, eu estava acordada, porque eu sou meio coruja, estava trabalhando, e ele desesperado falou, Carol, me ajuda, eu não estou conseguindo nem arrastar de tanta dor lombar. Eu estou ficando apavorado, eu não sei o que fazer. Então, a primeira coisa que eu pedi para ele foi o seguinte, eu quero que você analise se existe modificação na característica da sua dor, na intensidade da sua dor, se você se move, se você fica parado, se você deita, se você levanta, se você se assenta, ou se a dor é a mesma, exageradamente intensa, independente da posição que você se encontra. E aí, o que ele me disse foi que a dor estava igual, não adiantava ele fazer nada. E a dor muito violenta. Então, nesse caso, gente, o que é interessante? Ir para o hospital. Você pode estar tendo uma crise de cálculo renal. E ninguém merece uma crise de cálculo renal, porque é muito pesada. Eu já tive algumas vezes, eu sei exatamente por onde que passa. Na verdade, eu acho que eu já tive quase tudo. Eu brinco com os meus amigos, os meus pacientes, que eu sou o Quiron da mitologia, porque eu já tive coisa demais. Eu sei o que é lombalgia, eu sei o que é hérnia de disco lombar gravíssima, eu sei o que é cólica renal, tá? E é muito importante a gente se conhecer para a gente descobrir por onde que está passando a nossa queixa. De novo, falando em queixa, vamos pensar. Então, pode ser dor lombar de menstruação, TPM, endometriose, prisão de ventre, excesso e acúmulo de gases, diverticulites, problemas ovarianos. Mas como assim, Carolina? Por quê? Como é que pode ter problema abdominal e dor lombar? Porque, gente, nós temos um tecido no corpo que se chama tecido conjuntivo ou fáscia, que ele liga as nossas estruturas. Ele liga vísceras ao sistema locomotor. Então, muitas vezes, quando a gente, por exemplo, tem uma dificuldade de peristaltismo, né, dificuldade intestinal, e aumenta a quantidade de gases demais, pode ser que essa distensão da parede abdominal, ela comprometa e leve
estímulos dolorosos e a gente sinta dor lombar por causa disso. Vocês estão compreendendo que não é tão... Como é que eu vou explicar? Não é tão grave a dor lombar ortopédica, apesar dela ser horrorosa, mas também não é tão simples que a gente não deva fazer alguma avaliação mais específica, sabe? Com mais cuidado. Bom, outras possibilidades são, primeiro, dores lombares na gestação, tá? Por quê? Porque o tônus de base diminui. Ou seja, a quantidade de estímulo nervoso para contrações musculares. Acontece uma frouxidão ligamentar, os nossos ligamentos eles ficam mais frouxos, possibilitando uma instabilidade articular. Para quê, gente? Para que a pelve se abra e o neném saia, e o neném nasça, né? E além dessa frouxidão ligamentar, além dessa diminuição de tônus, além da mudança de padrão respiratório, ainda tem a mudança do eixo gravitacional. Então, muitas gestantes podem aparecer com dores lombares, sacroiliacas, que ficam um pouquinho abaixo da lombar. E depois, né, quando o neném nasce, gente, e amamenta, e troca neném, e dá banho, e põe no berço, e tira do berço. É muita flexão de tronco. Muita flexão de tronco. Gente, não esquece de compartilhar, não? Me ajuda a fazer com que essa conversa, essas informações cheguem a mais pessoas. É só vocês compartilharem na linha do tempo.